Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto e eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração neste momento tão especial. Você que está me ouvindo aí, se você ainda não é um inscrito e deseja, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e você vai estar participando conosco diariamente das orações, das mensagens diárias que nós temos trazido aqui. E eu creio que você vai ser muito edificado e abençoado para a glória de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 13, a Bíblia faz menção, meus irmãos, que quando Saul, meus irmãos, foi morto, isso mesmo, que acabou o seu reinado. Saul era o rei de Israel, que pela sua desobediência, ele foi, meus irmãos, rejeitado por Deus, isso mesmo. E agora, meus irmãos, Deus estava colocando como rei de Israel a Davi, isso mesmo, aquele que Deus tinha escolhido, que a palavra de Deus diz que o seu coração era reto diante de Deus. E verdadeiramente Davi era um homem santo e um coração puro diante de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Davi agora assume o seu reino, está agora tomando posse agora do reino, já montando agora aqueles que estão lhe servindo, ele manda buscar a arca da aliança que se encontrava na casa, meus irmãos, de um homem chamado Abinadab. Esse homem, meus irmãos, a arca da aliança esteve na casa dele por 20 anos, desde quando, meus irmãos, veio da terra dos filisteus, desde quando os filisteus roubaram a arca do Senhor e levaram para as suas terras. E lá eles foram feridos com grande praga, isso mesmo. E agora, na casa de Abinadab, a arca do Senhor passou 20 anos. E ali, meus irmãos, a Bíblia diz que não aconteceu nada durante esses 20 anos. A arca ficou ali, meus irmãos, parada, ficou ali, meus irmãos, guardada, mas não trouxe nenhuma mudança na vida, meus irmãos, e da família de Abinadab. Quando Davi assumiu o seu reino agora, quando Davi assumiu o seu reino com a morte de Saul, Davi, meus irmãos, manda buscar a arca da aliança do Senhor. E o interessante, meus irmãos, aqui, é que já fazia 20 anos que a arca estava guardada. Não havia mais tanta reverência, tanto zelo, tanto cuidado com aquela arca. A arca da aliança, meus irmãos, era uma arca feita de ouro, que havia, meus irmãos, ali, que ela era coberta, isso mesmo, por uma tampa, que existia anjos, que fechava ali, cobrindo aquela tampa. Dentro daquela arca, isso mesmo, que era como um baú, havia, meus irmãos, ali, a lei, as tábuas da lei, que ali representava a aliança de Deus com o povo de Israel, isso mesmo. E aquela arca representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Era algo poderoso. Lembrando que hoje a presença de Deus, ela não se dá mais, meus irmãos, a esta arca. Isso, embora ela foi santa, hoje, meus irmãos, a presença de Deus, com a vinda de Jesus Cristo, a descida do Espírito Santo, a presença, ela habita dentro de cada um de nós. Só que o zelo, o cuidado, a reverência tem que ser a mesma, isso mesmo, com a presença de Deus que habita dentro de nós. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Davi manda buscar a arca da aliança, eles, meus irmãos, colocam em um carro de boi, e ali fazem, meus irmãos, uma grande carruagem
isso mesmo, levando aquela arca até, meus irmãos, a cidade de Davi. E naquela caminhada ali, meus irmãos, os bois tropeçam, isso mesmo, os bois, que eram os animais que carregavam o carro, tropeçaram, e um homem, meus irmãos, um homem que estava ali cuidando, isso mesmo, do lado ali, conhecido como Uzá, quando viu os bois tropeçarem e aquela arca pender, ele foi, meus irmãos, para segurar a arca da aliança. Só que havia regras estabelecidas, meus irmãos, pelo próprio Deus, desde quando a arca foi, meus irmãos, construída, que ninguém podia tocar naquela arca, a não ser, meus irmãos, os sacerdotes e os levitas, que tinham sido constituídos e estabelecidos para o serviço sacerdotal. E quando este homem, meus irmãos, que estava ali, conhecido como Uza, vai segurar a arca da aliança, ele foi morto na hora. A Bíblia diz que ele morreu naquela mesma hora. Isso, embora a sua intenção fosse até santa, mas ele, meus irmãos, não devia ter tocado. Segundo as ordens de Deus, ninguém podia, meus irmãos, tocar naquela arca, a não ser os levitas e os sacerdotes. Outra coisa, a arca da aliança, ela não podia ser carregada, meus irmãos, por animais, isso mesmo, por bois, por carros. Ela tinha que ser carregada, meus irmãos, à mão, isso mesmo, à mão. Homens preparados ali, separados, carregarem elas nas suas próprias mãos ali, meus irmãos, com muita reverência e santidade. E com a morte agora, meus irmãos, deste homem chamado Uza, que estava, meus irmãos, carregando ali no carro de boi, isso mesmo, em uma grande caravana, carruagem ali, meus irmãos, de soldados e o povo ali. E agora, meus irmãos, com a morte de Uza, trouxe um grande temor, meus irmãos, para todo o povo, inclusive para Davi. Davi, meus irmãos, ficou muito assustado. Ficou, meus irmãos, com medo, isso mesmo, sem saber, meus irmãos, agora o que iria fazer. Aí, meus irmãos, em uma reunião, em uma consulta, isso mesmo, em uma reunião, em uma consulta, eles chegaram à conclusão, meus irmãos, que eles tinham que obedecer às reverências que Deus tinha estabelecido a respeito dos levitas, sacerdotes. Eles não podiam carregar a arca da aliança, que representava a presença de Deus, de qualquer forma, mas de uma forma santa e pura. Isso mesmo. Agora Davi, meus irmãos, manda levar aquela arca para a casa de um homem chamado Obed-edom. Isso mesmo. E ele vai preparar, meus irmãos, agora o povo, os levitas, os sacerdotes, preparar, meus irmãos, uma tenda, um lugar santo, para que a arca da aliança, ela agora pudesse habitar. Isso mesmo. Que coisa maravilhosa. Eu peço para você desculpas pelo barulho, né? Isso mesmo. Muitas vezes aqui passa carros e som e faz esse barulho. Eu peço que você desconsidere isso mesmo, este barulho, tá? E a Bíblia, meus irmãos, diz que agora Davi, ele começa a consultar, isso mesmo, homens, isso mesmo, para saber o que iria fazer. E agora eles chegaram à conclusão que eles tinham que preparar um lugar adequado para a arca da aliança. Eles tinham que preparar, meus irmãos, os levitas, os sacerdotes para a arca da aliança. E o que nós aprendemos, meus irmãos, com isto? A reverência, a santidade de Deus. A reverência, meus irmãos, isso mesmo, a presença de Deus, a pessoa do Espírito de Deus que habita dentro de nós. Quando nós tratamos, meus irmãos, as coisas de Deus, quando nós tratamos, meus irmãos, Deus com santidade, com reverência, com amor e temor, as bênçãos de Deus, elas irão vir sobre as nossas vidas. A Bíblia diz, meus irmãos, que a arca ficou agora, durante esse período de tempo, durante 3 meses, na casa de um homem chamado Obed-edom. Este homem, meus irmãos, conhecido como Obed-edom, ele era um homem, meus irmãos,
que havia temor, reverência e santidade na vida dele. E a Bíblia diz, meus irmãos, que aquela arca trouxe grandes bênçãos para a vida de Obed-Edom e toda a sua família. Deus abençoou, meus irmãos, a casa de Obed-Edom. Deus abençoou a família de Obed-Edom. Já, meus irmãos, passou durante 20 anos a arca da aliança na casa de Abinadab e nada aconteceu, porque não havia santidade, não havia temor e reverência. Isso mesmo, a santidade de Deus, a arca que havia ali, meus irmãos, estabelecida na casa de Abinadab. Agora, meus irmãos, com a morte de Uza, com a morte, meus irmãos, de Uzá, isso mesmo, na carruagem que estavam transportando a arca da aliança, por ele, meus irmãos, ter desobedecido, e talvez até mesmo tenha sido por ignorância, até então porque, meus irmãos, há 20 anos que a arca estava guardada na casa de Abinadab, nada acontecia, eles, meus irmãos, foram perdendo o temor, foram perdendo a reverência, foram perdendo a santidade que havia, meus irmãos, com aquela arca. Mas agora, meus irmãos, com a morte deste homem, por ele ter tocado isso mesmo, de forma indecente, de forma, meus irmãos, que não podia, agora houve um grande temor em todo Israel. Agora, meus irmãos, Davi ficou, meus irmãos, com grande temor também. E ele começou, meus irmãos, agora a ver o que ele iria fazer para tratar com dignidade, isso mesmo, a arca que representava Deus no meio daquele povo, a santidade de Deus no meio deles. E Davi vai preparar agora uma tenda, vai preparar um lugar agora santo. Davi agora vai, meus irmãos, preparar os levitas para transportarem a arca da forma correta, vai preparar os sacerdotes, os levitas, da forma santa. Enquanto isso, a arca fica na casa de Obed-Edom, um homem, meus irmãos, que tinha um temor, isso mesmo, e tratou com dignidade e santidade aquela arca. E a Bíblia diz que trouxe grandes bênçãos para a família de Obed-Edom. A arca, meus irmãos, Deus abençoou de uma forma poderosa. Hoje, meus irmãos, não é uma arca que vai nos abençoar como no passado, como na antiga aliança, na lei mosaica, onde Deus tinha estabelecido daquela forma. Hoje, meus irmãos, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele como Filho de Deus, isso mesmo. Ele, meus irmãos, é que habita dentro de nós por meio do Espírito Santo. Jesus Cristo, Deus, Ele habita de nós na pessoa do Espírito Santo. E se nós, meus irmãos, tratar com santidade, com temor, com reverência, Deus na nossa vida, se a gente, meus irmãos, zelar esta presença de Deus, buscar cada dia mais a santidade, a primazia de Deus, a presença de Deus na nossa vida, nós iremos, meus irmãos, ser abençoados em todos os nossos caminhos. Deus, Ele vai, meus irmãos, cuidar de nós de uma forma cada dia mais, meus irmãos, santa e pura. Isso mesmo. Como, meus irmãos, Deus abençoou, isso mesmo, a vida de Obed-Edom. Deus, meus irmãos, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Se nós, meus irmãos, der o devido valor, se nós tratar, meus irmãos, com a devida santidade, reverência, isso mesmo, a pessoa, meus irmãos, do Espírito Santo, que representa Cristo e Deus dentro de nós, com devido valor, se a gente tratar, meus irmãos, as coisas santas e puras com devido valor, nós iremos, meus irmãos, colher as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Pois então creia, acredite, você que está me ouvindo, eu não sei o que você deseja, não sei o que você espera, eu não sei como você se encontra, mas se você entregar a sua vida para Jesus Cristo, você entregar a sua vida para Jesus Cristo, e você entregar e deixar que Ele cuide de você, e você buscar cada dia mais tratar Ele com santidade, com pureza, você buscar cada vez mais tratar Ele, meus irmãos, com pureza, você verá, meus irmãos, que o Senhor, Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Se nós, meus irmãos, buscar isto, buscar este sacrifício, isso mesmo, no início começa a ser um sacrifício, mas depois começa a ser algo prazeroso, santo. Nós iremos almejar, meus irmãos, cada dia mais
buscar e santificar o nome do Senhor Jesus Cristo nos mínimos detalhes na nossa vida. Pois então creia, acredite, entregue a sua vida. Deixe que Jesus Cristo ele cuide de você. Deixe que o Espírito Santo ele possa habitar poderosamente dentro do seu coração. Que ele possa iluminar os seus caminhos, cuidar de você. Isso mesmo. Quanto mais nós santificamos o nome de Jesus na pessoa do Espírito Santo dentro de nós, meus irmãos, colocamos ele como primeiro na nossa vida, nas nossas orações, nas nossas primícias, na nossa vida, na nossa forma de cultuar, em tudo na nossa vida. Deus, meus irmãos, ele vai nos honrar de uma forma poderosamente. Se nós tratamos o Senhor com dignidade, com santidade, com reverência, nós iremos, meus irmãos, colher as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. No passado era uma arca, hoje esta arca é a presença, é o próprio Espírito Santo habitando dentro de mim e dentro de você. E se a gente recebe Jesus Cristo pela fé, se arrependendo dos nossos pecados, o Espírito Santo, meus irmãos, ele habita, ele faz morada dentro de nós. Agora iremos viver uma vida diferente, uma vida santa e agradável ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por você agora, meu irmão, minha irmã, neste momento tão especial. Eu sempre digo, eu oro por você, você ora por mim, e Deus ele vai fazer coisas maravilhosas. Eu creio na graça, eu creio, meus irmãos, em um Deus poderoso, aquele, meus irmãos, que enviou seu Filho para perdoar os nossos pecados, para nos purificar, nos limpar, para trazer vida e salvação. Ele estará cuidando de nós, nos mínimos detalhes, nos ajudando, operando maravilhas. Se você que está me ouvindo, você está enfrentando uma luta, uma aflição, um problema, uma crise, não importa, o Deus Todo-Poderoso, ele vai te dar forças, ânimo e coragem para você vencer em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Eu vou colocar as minhas mãos aqui sobre a palavra de Deus e eu quero orar pela sua vida agora em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu oro agora pelos teus filhos, pelos teus servos, por cada uma das ovelhinhas, Paizinho, que nos acompanham de todos os lugares. Oh, meu Pai, entre agora com poder, com providências, curando, libertando o cativo, o oprimido. Meu Deus, entra agora nesta vida, nesta casa, nesta família. Oh, meu Pai, eu oro agora por esta pessoa, Senhor. Entra agora, Jesus, salvando, libertando, transformando agora, Senhor, esta pessoa, Senhor. Que haja libertação, salvação, transformação de vida, Pai, da mesma forma que aquela arca, Senhor, que foi estabelecida, Senhor, por Ti, Pai, pela lei, Senhor, que o Senhor estabeleceu ao Teu servo Moisés, Pai, para abençoar aquele povo, Senhor, que hoje, meu Deus, Pai, com a Tua presença, o Teu Santo Espírito dentro de nós, possamos, Senhor, ser abençoados, possamos ter uma vida santa, pura, possamos, Senhor, ser cheios cada dia mais da Tua graça, do Teu poder, nos guardando, nos livrando. Paizinho, se existe alguém me ouvindo, Pai, não importa o lugar, a distância, que ela seja abençoada, que ela seja livre e transformada. Se ela estiver sentindo dores no seu corpo, desanimada, triste, se ela recebeu, Senhor, a sentença, meu Deus, de um homem, de um médico, seja lá de quem for, meu Pai, judicial, Senhor, que seja revogado, Pai, que ela seja livre, curada, abençoada, que a dor vá embora, toda enfermidade desapareça, que o Senhor possa abençoar esta casa, esta família. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito, por a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor que é infinito. O Senhor tem enviado o Seu Filho Jesus Cristo, perdoado os nossos pecados. Pois, meu Deus, entra agora nesta casa, agindo poderosamente, livrando esta casa, livrando esta família, libertando de todo o mal. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, entra, meu Pai, agora nesta casa, entra, meu Pai, agora nesta família, salvando, libertando, curando de todo o mal, de toda enfermidade, de toda praga. Meu Pai, em nome de Jesus, livra, Senhor, esta casa, protege, guarda, Senhor, como o Senhor guardou, Senhor, o Teu servo Obed-Edom naquela época, Senhor, pelo amor
a reverência, a santidade que Ele te tratou. Que agora, meu Pai, nós possamos ser cheios do Teu Espírito, ser abençoados, filhos, servos de Ti, Senhor, vivendo a Tua plenitude, Senhor, do Teu Santo Espírito dentro de cada um de nós. Pai, abençoa cada um dos Teus filhos que estão nos acompanhando agora. Meu Deus, eu abençoo em nome do Teu Filho Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te livre, que o Senhor te guarde de todo o mal. Eu abençoo a sua vida pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diga, eu creio. Diga, eu acredito. Amém? Que Deus te abençoe. Eu amo você de uma forma poderosa, tá? E Jesus, meus irmãos, nos ama muito mais, um amor santo e puro, tá? Receba esse amor, receba a bênção de Deus e vamos cada dia mais, meus irmãos, buscar essa santidade, este zelo, isso mesmo, para a pessoa do Espírito Santo, que é o próprio Deus, o próprio Cristo, habitando dentro de nós. Iremos, meus irmãos, colher as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe.